Abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Seremos breve, amém? Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio com vários propósitos, além de salvar toda a humanidade, de nos salvar. Jesus veio com um propósito grandioso, amém? Mas Jesus veio dar o amém final de tudo, amém? Amém. Jesus veio dar o amém final de tudo, isso é, ele veio executar, fechar todas as coisas que foram profetizadas, prometidas, deixadas, declaradas acerca de tudo que havia de se cumprir. Então eu queria falar um pouco de Jesus a partir da manjedoura até a cruz. Amém? Serei breve, porque o culto de hoje ele tem um cuide da continuidade à nossa rotina de culto, e o Senhor precisa ser adorado. Deus não pode deixar de ser adorado todos os domingos, os dias que nós temos compromisso de adorá-lo. Amém? Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. E por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. O que ele está dizendo? Preste bem atenção, desde o livro de Gênesis, Jesus foi prometido. Desde o livro de Gênesis. Jesus é citado no livro de Êxodo. Jesus é citado no livro de Levíticos. Jesus é citado no livro de Números, Deuteronômio, no livro de Josué, no livro de Juízes. Jesus ele é simbolizado no livro de Ruth, Neemias, Esdras, Esther, no livro de Jó. Todos os livros têm menções a respeito dele, sobre fatos que viriam acontecer acerca dele. Então o que acontece quando Jesus vem? Ele vem simplesmente, cada passo de Jesus, cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada ato de Jesus é cumprir detalhadamente todas as promessas e todas as palavras proféticas. Você pode imaginar isso? Por quê, pastor? Porque ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, ele cumpre o que está escrito, é a palavra cumprindo o que a palavra diz, é o verbo, sabe, trazendo à existência o que foi prometido, o que foi declarado que haveria de ser. Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus, e ele faz cumprir tudo que foi dito a respeito dele. Quando a Bíblia diz que ele é conselheiro, ele agiu como tal. Quando a Bíblia diz que ele era poderoso, ele age como tal. Quando a Bíblia diz assim, e no livro de Salmos dá uma declaração que diz assim: e no meio das águas turbulentas do alto mar, se ouviu a voz dele.
Como é que poderia dizer lá no livro de Salmo assim, e no meio do mar ouviu-se a voz dele? E aí você fica, como isso? Como vai ser isso? E de repente está lá os apóstolos no barco, numa tempestade, e todos eles lá com medo, e ele vem andando sobre as águas e diz: não temas, sou eu. E diz o texto no livro de Salmo, e ele acalma a tempestade, e ele diz para a tempestade: cala. Tudo que ele declara, ele multiplica pães, ele cura cego, coxo, aleijado. Quando João Batista, numa crise dentro dele, estava preso, ia morrer, João Batista fala para ele: você é mesmo quem dizem? Jesus não diz nada. João pega os discípulos de João pela mão e fala assim para João: vem cá comigo. Para os discípulos de João: vem cá. Vem cá. E Jesus cura enfermo, ressuscita mortos, prega o evangelho aos pobres e diz. Aí Jesus faz tudo isso, então vai lá, diz para João o que vocês estão vendo. Aí eles vão lá dizer para João: João, o que está escrito em Isaías: os cegos vêm, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres e aos necessitados. Tudo que ele faz está escrito, porque ele não somente é a palavra de Deus escrita, mas ele é a palavra de Deus verbalizada, ele é a palavra de Deus em ação, ele faz a palavra existir, ele faz a palavra de Deus se tornar viva. Entende? Então, quando você está crendo em Jesus, quando você crê nele, você está crendo em algo que é vivo e que vai fazer acontecer na sua vida, porque você creu naquele que faz acontecer. Jesus não é uma historinha, Jesus não é uma historinha que alguém contou, que você vai se arrepiar, não. Ele é aquele que faz acontecer, ele continua aquietando a tempestade na vida de muitos, ele continua multiplicando o alimento na vida dos necessitados, ele continua curando câncer, ressuscitando mortos, ele continua salvando casamentos, ele continua ressuscitando vidas, não somente aquele que está morto no caixão, mas aquele que está morto espiritualmente. Ele é o Senhor, não tem ninguém igual a Ele. Quando você crê em Jesus, a vida flui, brota dentro de você. Quando você crê em Jesus de fato, de verdade, quando você vê a Bíblia, que você lê a palavra de Deus, você não está lendo letrinhas em português, não, você está lendo um livro vivo, que a palavra entra na sua vida e traz à existência coisas que você às vezes nem pode imaginar. Essa igreja é um milagre, e ela vai viver de milagres, e você é um milagre, e Deus vai realizar grandes milagres na tua vida. Maldições que estavam sobre a comunidade Amai-vos são destruídas aqui nesse lugar. Aqui não é lugar de maldição, aqui é lugar de bênção do Senhor. Eu trago nessa noite a existência em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos poderosas. Eu trago sobre esse lugar em nome de Jesus, cura, vida, restauração de vidas, saúde mental, espiritual, saúde física, saúde emocional, inteligência, capacidade, discernimento, revelações poderosas do Espírito Santo sobre a tua vida. Você que está em dúvida sobre como vai ser, o que vai ser, Deus vai te revelar, vai trazer
sabedoria, discernimento, entendimento e compreensão. Porque Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso, Ele é santo. A Bíblia diz assim no livro de Salmo, porque o corpo dele não viu a podridão, isso é, a decomposição, a putrefação do corpo, porque ele morre, queridos, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, isso é, quando o corpo poderia se decompor, agora o corpo, em vez de decompor, gera vida, ele ressuscita dos mortos, ele vence a morte, porque ele vai cumprir detalhadamente cada pedaço da palavra de Deus. Ele é o Senhor. Crer em Jesus é a melhor decisão que alguém pode ter. Outra coisa, deixa eu te falar para você. Vocês lembram quando Davi, eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou repetir, vou morrer com 200 anos, Highlander, pregando isso aqui. Acredite sempre, não duvide nunca. Você sabe o que o diabo está querendo fazer? Ele quer roubar a tua fé. Diz assim: o diabo é ladrão, ele quer roubar minha fé, ele quer roubar o meu relacionamento com Jesus, mas eu vou crer, haja o que houver. O que Deus quer de você? Crê, confia. Nós estávamos lendo na escola dominical hoje, né, doutor? Que Zacarias era velho, Isabel era velha, está tudo errado, é tipo, não tem chance de ter um filho, né? Mas diz assim a Bíblia, que quando Gabriel apareceu para Zacarias, diz assim: Zacarias, Deus vai ouvir a tua oração. O que um velho com uma mulher velha está orando? Para ter filho. E o que eles vão ter? Filho. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, não tem nada igual a Deus. Ninguém é igual a Jesus. Você quer ver uma coisa? Feche seus olhos e diga assim comigo: Jesus, 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 eu decidi confiar até o fim. Não vou duvidar. Pode estar tudo estranho, eu posso não enxergar. Diga assim: quando eu não estiver vendo saída, eu vou fechar logo os olhos e vou continuar caminhando em sua direção. O Senhor vai me guiar, vai me abençoar, vai me dirigir, pois o Senhor é a fonte da minha vida. O Senhor é meu Deus. É o Senhor que me guia. Amém? Você confia? Confia mesmo? Então preste atenção para finalizar agora. O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer ao mundo salvação. Jesus veio trazer perdão. Mas Jesus veio trazer também uma coisa: Ele quer que você se arrependa. Não existe salvação sem cruz e sem arrependimento. Sem cruz e arrependimento não existe. A cruz é a porta, o arrependimento é a chave para você alcançar a salvação. Então você nessa noite guarda isso, você que está ouvindo essa palavra hoje, nesse momento, você que está ouvindo essa mensagem, guarda isso. Jesus é o Amém de Deus.
Ele cumpriu todas as promessas escritas na palavra. Ele tornou a palavra de Deus viva quando ele a cumpriu completamente. Amém? Ele a cumpriu completamente, a tornou viva. Então agora você tem uma cruz, você agora tem a porta, você tem a chave, que é o coração quebrantado e arrependido, Salmo 51. Porque o Salmo 51 diz o quê? Um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não resistirá. Você agora entra pela porta e acha primeira bênção que você acha é a salvação. Deixa eu falar uma coisa muito séria, a salvação não é a bênção máxima do que Deus tem para nós. Sabia disso? A salvação é só o começo. Deus tem uma vida de aventura, de prazer, de glória, de bênção, uma vida esplendorosa na presença dEle. Uma coisa que muitos ficam, às vezes dizendo assim, pastor, não, eu sei que a vida do crente é sofrida. Olha só, Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas ele disse, eu venci o mundo. Você pode passar luta? Pode passar aflição? Pode, mas não concorde com isso. Segue sempre adorando, segue sempre glorificando, segue sempre exaltando, mas dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui, em teu nome, eu declaro destruída tudo aquilo que se levanta, que se opõe à minha vida. Tudo aquilo que me amaldiçoa, eu quebro em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta destruir a minha vida, eu quebro em nome de Jesus. Não existe nada mais poderoso do que o nome de Jesus. E aonde que eu posso provar isso? Filipenses 2. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus se dobre toda língua confesse que ao nome de Jesus seja dado glória, honra, louvor e adoração. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.